governo Bolsonaro imprime uma mudança de rota na política externa brasileira. A viagem oficial que o presidente faz a Israel é parte da nova agenda do Itamaraty. A visita foi acompanhada de polêmica em torno da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, o que acabou não acontecendo. Eu converso com o professor da PUC Minas de Relações Internacionais e diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade. Bem-vindo, Dani, pela presença. Mais uma vez eu que agradeço. Dani Zahedini, o governo Bolsonaro optou por abrir esse escritório comercial no lugar de transferir a embaixada para Jerusalém, a embaixada brasileira para Jerusalém. O que isso significa? Por que criou tanta polêmica? É um recuo do governo Bolsonaro? O que significa exatamente? Sem sombra de dúvida, é uma mudança, né, de postura em função da complexidade que representa o conflito palestino-israelense na região. O problema maior do governo atual não é uma mudança de eixo de política externa. Isso é algo natural na nossa realidade internacional, né? O Brasil vivenciou momentos de profundas transformações no passado. O próprio Barão do Rio Branco tem uma mudança clara de alinhamento com a Europa para os Estados Unidos. Isso aí por volta de 1902. Depois, o próprio Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, ele tenta romper com as pressões que sofriam nos Estados Unidos, buscando uma política de mais autonomia. O governo Jânio Quadros, o governo Juscelino, o governo Fernando Henrique Cardoso, Lula. Então, isso está normalmente pautado pela orientação ideológica, partidária, pelas necessidades. Boa pergunta, porque que o país está vivendo. Como é que é? É exatamente isso. É o quadro do internacional, é o quadro do interno, do nacional e da própria composição partidária e ideológica de cada partido, né? Então, a política externa, vista como uma política pública, ela responde à necessidade de um país, né? O país busca o internacional com o intuito de fortalecer e dar respostas para que a população tenha acesso a bens e serviços e uma condição melhor de vida. Isso é a política externa. Agora, é óbvio que como nós nos projetamos para o internacional, isso vai representar coisas, né, mais positivas ou mais negativas do ponto de vista da economia, da política, da sociedade. E cada presidente tem ali o seu traço, o seu perfil. Isso é completamente normal. Não há problema o presidente Bolsonaro buscar se aproximar dos Estados Unidos. Não há problema do presidente Bolsonaro buscar uma agenda diferenciada com Israel ou com o Chile. Esta não é a questão. Mas há uma questão. A questão é como se faz isso e por que se faz isso. Por que busca, a primeira questão, por que se busca um alinhamento nesses termos? Segundo, é o momento e como se faz esse tipo de alinhamento? Que tipo de aproximação? Vamos romper com 30 anos, 40 anos de tradição de política externa? Então vamos tentar responder as suas perguntas. Primeiro, por quê? O mundo vive hoje um momento de transformação. De novo, olha como é que o internacional afeta a decisão de política externa do Brasil, né? Então, nós vemos um momento diferente. Ascensão da China, ascensão da Rússia, crise de refugiados, uma certa desestabilização dos Estados Unidos e a busca dos Estados Unidos em trazer novamente o seu lugar no mundo. O presidente Trump tenta fazer isso. Então, quando ele toma suas decisões, muitas vezes, para nós, né, absurdas ou radicais, é claro para mim, racional e lógico que ele tenta demonstrar para o mundo qual que é o papel dos Estados Unidos e o local dos Estados Unidos, né? Isso gera uma transformação da ordem internacional. E afeta o Brasil, afeta a Europa, afeta a África, afeta o Oriente Médio. Olha como é que está o Oriente Médio, né? Afeta tudo. Então, no caso do Brasil, me parece que a proposta do presidente Bolsonaro era trazer algo novo. O alinhamento sempre foi claro, mais pró-Estados Unidos, né? E uma pauta um pouco mais conservadora pró-Estados Unidos. Até aí nenhum problema. O problema é até que ponto que uma política externa desta natureza poderia abalar outras relações tão importantes quanto a relação com os Estados Unidos. Como, por exemplo, a relação com a China, como, por exemplo, a relação com a Argentina, como, por exemplo, a relação com os árabes. Então, vamos lá. Com a China, que é nosso parceiro comercial há 10 anos, não é? O
próprio Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, já deu declarações, apesar de pregar o alinhamento com os Estados Unidos e defender isso com um viés bastante claro, né, bastante ideologizado, ele diz que uma coisa é a relação com a China, outra é com os Estados Unidos e que elas podem correr paralelamente. Podem? É possível? Elas podem, mas se eu vou optar por um mundo unipolar ou bipolar, ou de manutenção de relações bilaterais, em detrimento de um mundo multipolar, que visa uma governança global que envolva múltiplos atores, que é mais uma perspectiva chinesa ou brasileira de governos anteriores, uma perspectiva do Brasil como um player importante do BRICS, né? Isso há um rompimento com esse tipo de perspectiva. Você diz o seguinte: não, quero manter boas relações com a China, mas esse sistema comercial que existe aí não quero mais. Isso gera problema com a China. Então, isso é ruim para o Brasil. Isso é ruim para o Brasil. Eu não estou dizendo que não deva haver que nós não devemos tornar mais denso a relação com os Estados Unidos. Ótimo. Esse é o perfil desse governo. Ele foi eleito democraticamente. Ele pode optar, desde que de maneira responsável, quais impactos que isso vai trazer para o agronegócio brasileiro, né, para a indústria brasileira. Mas o que indica no comportamento de Bolsonaro e do Itamaraty que não há essa responsabilidade? A sinalização de que vai priorizar o comércio com os Estados Unidos em detrimento com a China, em detrimento com o Mercosul, né? Se eu começo a importar mais trigo dos Estados Unidos e diminuo a importação de trigo da Argentina, eu estou sinalizando que as minhas relações regionais elas vão se fragilizar e eu vou dar mais importância para a relação com o país que está mais ao norte. E aí você vai transformar uma relação que não é só econômica ou comercial, que é política, que é estratégica para o Brasil, né? Então, há uma mudança de comportamento. Agora, o que é o constrangimento para que isso não se aprofunde mais? É o impacto que isso pode gerar real nas nossas relações internas e nas nossas relações econômicas com o restante do mundo. Os árabes querem a garantia de produtos de qualidade, de carne halal. Os árabes querem um produto com preço... Aquela carne que é produzida, não é? Própria para os muçulmanos. Própria para os muçulmanos. O Brasil tem frigoríficos altamente especializados na carne halal, né? É um grande exportador de proteína animal para o mundo árabe e para o mundo muçulmano. A partir do momento que eu tomo uma decisão de política externa que não é tão importante para o Brasil, eu vou até um pouco além, que ela é supérflua, não é supérflua, ela é danosa. Estou me referindo à transferência da embaixada especificamente. Estou me referindo à transferência da embaixada. Na verdade, houve uma reação dos países árabes que são consumidores do agronegócio brasileiro, né? E uma ameaça mesmo de romper com esse comércio. Exatamente. Então, aí você vê o impacto dessas coisas, como que essas coisas se esbarram aí. Agora, Dani, você falou que existem consequências políticas. Nós estamos falando aqui do nível comercial. Antes de entrar nisso, eu queria perguntar uma outra coisa, até para esclarecer quem está nos acompanhando. Por que existe essa disputa? Por que essa questão de Jerusalém é uma questão política, não é? Essa disputa entre árabes e judeus, árabes e israelenses, por Jerusalém, para depois a gente evoluir para as consequências políticas. Na verdade, você tem um conflito que começa com mais força a partir de 1915, 1914, né? Principalmente em função da Primeira Guerra Mundial e o início de um movimento nacionalista judeu, final do século XIX, que fala que Israel buscará um país independente na Palestina. É um território que já era ocupado, né? E o ápice disso tudo vai ser a independência desse Estado, né, em 1948, a partir de um conflito, né, que é a primeira guerra entre árabes e israelenses em 1947. Né? 47 é a resolução que divide a Palestina para um futuro Estado palestino e para um futuro Estado israelense, sendo
Jerusalém uma cidade internacional. Então, na Resolução 181 da Assembleia Geral de 1947, em que Oswaldo Aranha foi o presidente dessa sessão, é aprovado a partilha da Palestina. Os árabes não aceitam, mas as Nações Unidas vão chegar a esse consenso. E o voto de Oswaldo Aranha foi muito importante para isso. Mas nessa partilha, Jerusalém é uma cidade internacional. Não é nem árabe, não é nem Palestina e nem Israel. Foi decisão salomônica. Belém também seria assim. E Jafá seria uma cidade palestina no meio de uma área israelense. Um caos. A partilha foi muito complicada ali. Mas em 48, Israel proclama a independência de maneira unilateral, que gera uma guerra. E a partir daí, Jerusalém Oriental fica toda controlada pelos árabes. Em 1967, Israel invade essa parte árabe na Guerra dos 6 Dias. E a partir daí a coisa fica mais complicada. Então, quando os árabes falam o Brasil está sendo contrário ao direito internacional porque existe uma resolução do Conselho de Segurança de 1967, Resolução 242, que diz o seguinte: esta invasão é uma invasão ilegal. Eles devem resolver isso, eles devem devolver isso para os árabes, para os palestinos. Apesar de décadas de disputa, a disputa continua. Continua. Então, quando um país fala o seguinte: não, eu vou abrir minha embaixada em Jerusalém, significa que eu não aceito a Resolução 242. Eu vou aceitar que esta é a Jerusalém dos judeus. O mundo inteiro, vamos colocar aí, 90% do mundo não aceita isso. Até mais, não aceita Mesmo isso. sendo Israel, assim, se não de direito, mas de fato, quem comanda aquela região. Uma parte de Jerusalém, a chamada Jerusalém Ocidental, sempre foi de Israel, desde 1948. Né? Foi a partir de 67 que ela invade essa outra parte, que estava sob o controle da Jordânia. Então, a partir daí que gerou um problema, porque essa área era justamente a área antiga e sagrada, onde está, por exemplo, o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações, a Mesquita de Al-Aqsa, do Dom Dourado, que é a parte mais sensível, para os judeus que não envolve só importante. política, mas envolve religião, tanto para muçulmanos quanto para os judeus. Então, essa questão lá, você está misturada, não é? Junta e misturada. A questão política e religiosa. Não tem jeito de separar. Isso torna a situação um pouco mais explosiva, mais Muito perigosa. mais explosiva. Então aí a gente entra na pergunta seguinte: que implicações políticas, não é, poderiam ter para o Brasil, você mencionou isso, essa decisão que Bolsonaro, de fato, não afasta, ele só posterga, né, nessa visita. Tem uma primeira mais prática: os árabes e os países islâmicos não farão de rogados, eles irão buscar outros mercados, e isso terá um impacto muito ruim para nós, inclusive para esse grupo que apoiou a eleição do presidente. Mas isso é impactante para o Brasil? Se eu pensar que eles são provavelmente entre o terceiro ou quarto maior grupo que importa carne, né, proteína animal, carne de boi e frango do Brasil, isso é muito expressivo. E muito açúcar. Comercial e muito açúcar. significativo. E muito açúcar também. E são países que exportam muito petróleo para o Brasil. Mesmo o Brasil sendo autossuficiente de petróleo, o nosso petróleo ele não é adequado para, digamos assim, ele é bom para lubrificantes, ele não é bom para fazer óleo diesel, querosene. Então, nós importamos muito petróleo de áreas estratégicas do Oriente Médio. Então, há aí uma coisa importante do ponto de vista econômico, comercial e estratégico. E do ponto de vista político também é uma mudança, uma guinada muito forte. Como eu disse anteriormente, o presidente da República, ele deve colocar sua marca na política externa, porque é dele a responsabilidade de conduzi-la, né? Mas a política externa, ao mesmo tempo, ela tem uma tradição, uma força. E essa tradição, essa força gera confiança nos parceiros internacionais. A guinada ela tem que ser muito bem calculada, avaliada, sustentada. E a maneira como tem sido feita cria desconfiança. Desconfiança da América Latina como um todo, desconfiança dos BRICS, desconfiança de tradicionais grupos de aliança que o Brasil mantinha. E animosidade?
Nós sabemos que o mundo árabe tem uma conflagração séria e que tem muitos movimentos, diversos movimentos terroristas, que faz, eventualmente, sai daquela região para fazer ataques. Nós poderíamos, como teme nos bastidores, é uma discussão de bastidor, mas que o próprio Exército teria alertado para esse risco de nos tornarmos uma rota de terrorismo caso haja uma decisão de Bolsonaro em relação a essa embaixada, medidas mais, enfim, efetivas. Eu vou dar um exemplo de mineiro. Se eu vejo uma caixa de marimbondo lá longe, quietinha, lá longe de mim, que não tem nada a ver comigo, para que eu vou mexer na casa de marimbondo? Hoje, o terrorismo internacional é uma força transnacional. Os governos não controlam. É muito difícil lidar com isso. Se esforçam para isso. O Exército, a Polícia Federal, né, os serviços de inteligência dos países tentam lidar com isso, mas é um desafio enorme. Veja o que o ISIS, o Estado Islâmico, representa até hoje, mesmo sendo derrotado no Oriente Médio, que representa hoje para a Europa, para os Estados Unidos. Para que nós vamos mexer numa casa de marimbondo que pode gerar em grupos mais radicalizados no Brasil, que não tem nada a ver com essa comunidade árabe que é maravilhosa, muçulmana que é maravilhosa, que tem relação boa, positiva com a comunidade judaica aqui. Não há problema. Mas para que eu vou tocar num tema que é controverso, inclusive para judeus e para árabes e para muçulmanos? Então, a questão é dessa falta de tato. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, eu temo que alguma coisa possa acontecer, porque há louco em qualquer lugar do mundo, né? Há louco em movimentos de direita, há louco em movimento de esquerda, em movimentos católicos, movimentos muçulmanos, em judaicos, em todo lugar. E se você alimenta isso aí, numa situação em que nós não teríamos que nos posicionar. A nossa posição é a posição do direito internacional. Essa é a nossa tradição de 30, 40 anos. A nossa tradição é a questão da cidade de Jerusalém será resolvida pelos princípios do direito internacional. Olha que posição que nos dá tranquilidade e confiança. Em momentos em que o Brasil tem que apoiar Israel, apoie Israel. Em momentos que o Brasil tem que apoiar os árabes, apoie os árabes. Nós não somos a maior potência do mundo. Os Estados Unidos tirou sua embaixada de Tel Aviv e levou para Jerusalém. Mas nós estamos falando de uma Roma em decadência, mas é uma Roma. É a grande potência do mundo. São os Estados Unidos. O Brasil não é isso. Os impactos de uma política que é uma política de potência, para nós são ou podem ser devastadores. Só para a gente terminar a nossa conversa, hoje o presidente Jair Bolsonaro repetiu que o nazismo, hoje, nós estamos na terça-feira, que o nazismo foi um movimento político de esquerda. Uma tese que já havia sido defendida publicamente pelo chanceler Ernesto Araújo, não é? E que é também um discurso que está aí nos panfletos digitais, né? Demais, né? Nos blogs e tal. Como é que você vê essa declaração? Como é que você interpreta isso? E até onde vão até onde vai a estratégia, até onde vai a espontaneidade política, se é que nós podemos chamar disso? Há de se ter muito cuidado com o Brasil enquanto instituição, né? Enquanto Estado. Ninguém é dono do Brasil. O Brasil pertence a todos os brasileiros. Se eu falar que a Dinamarca é um país socialista, o que vocês vão me dizer? Se eu falar que a Noruega é um país socialista, se eu falar que a Finlândia é um país socialista, que a Alemanha é um país socialista, porque quem manda na Alemanha é o Partido Social Democrata, ou que é a social-democracia que manda, por exemplo, na Finlândia, eles são socialistas porque o nome social está no nome do partido. O PSDB é um partido socialista. Então, sinceramente, para quem está na academia e escutar isso, é de um absurdo imenso. Eu vou trazer, né, uma reportagem da BBC, que nós vamos ter que perguntar para o chanceler o seguinte: ele visitou junto com o presidente Bolsonaro o Museu do Holocausto.
Um lugar que nós temos que conhecer para mostrar o que o ser humano é capaz de fazer, de maldade. Lembrar que qualquer tipo de preconceito ou racismo, qualquer tipo, né, deve ser abominado, né? O Museu do Holocausto é um lugar impactante. E o Museu do Holocausto diz que Está lá a inscrição, né? Que o nazismo é um movimento de direita. De direita. O curioso é que essa declaração do presidente é justamente na saída do Museu do Holocausto, né? Eu quero entender isso, porque não se trata mais de uma disputa para o presidente ganhar a eleição. Ele já ganhou, já levou. Agora ele deveria ser o presidente de todos. Não é questão ideológica que está em voga aí, não. É outra coisa. É a nossa imagem para o internacional, pensando na política externa, né? São a tradição da nossa relação internacional com parceiros antigos. Vamos transformar. Ele avalia que as relações com os Estados Unidos devem se aprofundar. Ótimo. Mas que faça isso com muito conhecimento, com muita cautela. O Instituto Rio Branco tem muita gente preparada para ajudá-lo com relação a isso, né? Mas falar que o Sol não está no centro do sistema solar, ou falar que a Terra é plana, ou falar que o nazismo é um movimento de esquerda, são coisas que não condizem com a realidade do momento da evolução do mundo, né? Professor, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Vamos em frente, vamos acompanhar. Vamos avançar, isso aí. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais, Dani Zahedini, que é diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas. Nosso assunto aqui, a partir da visita que o presidente Jair Bolsonaro fez a Israel, o movimento que ele fez, a decisão dele de criação do escritório comercial no lugar da embaixada em Jerusalém, uma embaixada brasileira em Jerusalém, que tem um significado político muito importante. Esse foi o nosso ponto de partida para discutir a política internacional, o rumo novo que a política internacional de Jair Bolsonaro está tomando. E o Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.